Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Que esta palavra, ela venha te curar, ela venha te libertar. Esse é meu pedido. Eu sou Edivaldo Brito, pastor Edivaldo, e que você continue comigo até o final desse vídeo, pois Deus tem uma palavra para você, não é? Eu não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo que eu sirvo, que me revela, ele pede para eu orar por você. Querido Deus, essa pessoa que está me ouvindo ou me vendo, que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela receba agora, nesse exato momento, a cura, a libertação desse problema, dessa ansiedade, essa tristeza que ela está sentindo. Saia do coração dessa pessoa agora toda angústia, toda tristeza, toda depressão, toda opressão, todo vírus, toda enfermidade, toda dor, toda febre. Saia agora em nome de Jesus. Se for um câncer, eu te repreendo, saia agora em nome de Jesus. Se é AIDS, seja curada em nome de Jesus, pois esta palavra, ela nos garante que Deus pode te curar. Se creres, verás a glória de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Se inscreva nesse canal, compartilhe, mande para os seus amigos, suas amigas. Vamos divulgar e propagar a palavra de Deus nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Dias maus, dia de tristeza, de angústia, desemprego. Mas nós não podemos esquecer que Deus continua no controle. Tá certo? Eu desafio você a buscar a Deus. Eu desafio você a ir para uma igreja e buscar a Deus em oração, em jejum, em consagração. Se Deus não vai resolver o seu problema. Então vamos à palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, no capítulo 2. E esse livro foi escrito 896 a.C. vir à Terra. E o Espírito Santo, que já revelou essa palavra, vai nos trazer iluminação nesse momento, daquilo que ele já falou comigo e com você. Diz assim no capítulo 1, a revelação do traslado de Elias. E aconteceu que quando o Senhor quis elevar a Elias em um redemoinho ao céu, Elias vinha com Eliseu de Gilgal. Nós entendemos nesse versículo aqui que Eliseu, desde que foi chamado por Deus, já tinha estado com Elias aproximadamente por 10 anos. Ele já conhecia Elias, não é? Então, o Gilgal mencionado aqui, nesse versículo 1, não é o Gilgal perto de Jericó, né, que às vezes as pessoas confundem, mas um outro Gilgal que está perto de Siló, em Samaria. Então, essa é a explicação do versículo 1. O versículo 2 eu estarei lendo neste momento. Fique comigo até o final desse vídeo. E disse Elias a Eliseu: rogo-te que fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu lhe respondeu: tão certo quanto o Senhor vive e que a tua alma vive, que não te deixarei. Desceram, pois, e foram a Betel. Nós entendemos aqui nesse versículo 2 que Eliseu sabia que Elias estava para ser tirado, não é? Então, mas provavelmente a essa etapa, né, não sabia como seria tirado. Ele sabia que Elias seria tirado, mas ele não saberia como, né? Então, em consequência, ele não deixaria que o profeta saísse da sua vista. Então, é interessante nós estarmos sempre andando com o profeta, né? Nós estarmos sempre perto de um profeta, perto de pessoas de oração, perto de pessoas de jejum, perto de pessoas que servem a Deus. Isso é muito importante. Versículo 3. E saindo a Eliseu, os filhos dos profetas que estavam em Betel, disseram-lhe: acaso não sabe que hoje mesmo o Senhor vai tirar o teu senhor por sobre a sua cabeça? E disse ele: sim, eu sei, calem-se, não é? Então eu abro um parênteses aqui. Como eles sabiam isto, não nos é dito, né? Mas eles sabiam, os profetas, né? Então a Bíblia não nos revela de que forma eles ficaram sabendo. O versículo 4, e Elias lhe voltou a dizer: Eliseu, fica aqui agora, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: tão certo quanto vive o Senhor, e a tua alma vive,
que não te deixarei. Vieram, pois, a Jericó. O que a gente entende aqui nesse versículo 4? Né? É a alma persistente que colhe os benefícios do que Cristo tem feito por nós no Calvário. Tão somente a alma persistente, né? A gente pode conferir isso em Lucas, no capítulo 11, o versículo 5 ao versículo 13. Então procure andar com pessoas espirituais, procure andar com pessoas de oração, pessoas que têm intimidade com Deus. Não é? Versículo 5. E se achegaram a Eliseu os filhos dos profetas que estavam em Jericó, e lhes disse: acaso sabes que hoje mesmo o Senhor vai tirar o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele respondeu: sim, eu sei, calem-se. E Elias lhes disse: rogo-te que fiquem aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse: assim como o Senhor vive e a tua alma vive, que não te deixarei. E foram, pois, os dois. Agora nós vamos para o versículo 7, que vai falar: Elias divide o Jordão. O milagre, um dos milagres. Versículo 7. Vieram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam em frente deles ao longe, e os dois pararam junto ao Jordão. E tomando então Elias ao seu manto, dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram de um ao outro lado e passaram ambos em seco. Então aqui, pelo poder de Deus, o rio Jordão se abre. Não é? Fé, autoridade. Versículo 9 a seguir, né, uma dupla porção. Nós vamos entender aqui o pedido de Eliseu. E aconteceu que, tendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que te faça a ti, antes que eu seja arrebatado de ti. E disse Eliseu: rogo-te que uma porção dobrada de teu espírito seja sobre mim. Então a gente entende aqui que, em essência, uma porção em dobro do Espírito Santo, né, de Deus, da qual estava sobre Elias. Foi o que ele pediu, foi o que Eliseu pediu. Não é? Então, quando a gente entende as coisas de Deus, a gente pede sabedoria, espiritualidade, santidade, vigilância e prudência. Versículo 10, ele disse: coisa difícil pediste. Né? Então o que Elias quis dizer aqui? Que a palavra difícil, no hebraico, a gente entende que na realidade significa: tu tens feito uma grande reclamação. A ruína da igreja moderna é que fazemos uma reclamação menor, né, um pedido menor, ou não reclamamos absolutamente nada. Não pedimos nada como crentes, nos dando conta que estamos servindo a um grande Deus. Devemos fazer uma grande petição, né, exercitar a nossa fé, clamarmos com fé. E na segunda parte do versículo 10, se me vir quando for tirado de ti, assim te será feito, mas se não, não será. Essa foi a resposta de Elias para Eliseu. Né? A grande interrogante deve ser, até como crentes modernos: o que vês? O que você está vendo? Quem você está acompanhando? Com quem você está andando? Não é? Então estamos precisando ou presenciando o poder milagroso de Deus que opera, ou vemos outras coisas. Aqui eu te faço uma pergunta: o que você está vendo? O que você está buscando? Não é? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias que as pessoas estão, de certa forma, afastando de Deus. Nós precisamos aproximar mais de Deus. Versículo 11, o traslado de Elias. Né? E aconteceu que, ainda Elias falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo apartou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Olha que interessante aqui. A gente entende aqui que no hebraico original diz: e Elias subiu em uma tormenta, né, ao céu. Não há menção de um redemoinho. Somente dois descendentes de Adão, Enoque e Elias,
passaram da terra ao céu sem morrer. Interessante, não é? Então, versículo 12. E vendo, Eliseu chama, ou clama, ou clamava: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, né? Então Elias tinha sido a força de Israel naquela época e nunca mais ouviu, e agarrando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, né? Então aqui Eliseu rasgando as vestes demonstra o fato de que ele já não é um aprendiz, e sim agora um profeta, não é? Interessante. Versículo 13, Eliseu divide o Jordão. Aí Deus já começa a usar Eliseu, e Deus quer te usar. Deus quer que você também seja um profeta, uma profetisa. Versículo 13, levantou logo a capa, né? No caso a roupa exterior, a roupa que estava por cima de Elias, que dele tinha caído, e voltou e parou à margem do Jordão. Então aqui provavelmente onde ele e Elias tinham cruzado, né, há bem poucas horas antes. A gente entende que essa é a explicação desse versículo 13. O versículo 14, e tomando a capa de Elias, que dele tinha caído, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E assim, do mesmo modo, feriu as águas, e as águas apartaram-se de um ao outro lado, e Eliseu passou. Então é interessante que nós entendemos aqui nesse versículo 14 que o Senhor demonstrou a Eliseu que ele estava com ele, não é? Através de fazê-lo capaz de repetir o último milagre de Elias, nesse versículo 14 aqui, e deste modo lhe deu a segurança de que ele estaria com ele após em seu ministério profético, né? Fé, atitude, persistência, não desistir dos projetos, dos sonhos. Versículo 15, e vendo os filhos dos profetas que estavam em Jericó, no lado oposto, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, e lhe vieram receber e se inclinaram diante dele até a terra. Então aqui eles reconheceram o poder de Deus sobre ele. É interessante nós entendermos que Deus já nos deu autoridade, não é? Versículo 16, eles disseram: eis que há com os teus servos 50 homens valentes, deixai-os agora ir procurar ao teu Senhor. Possivelmente o levantou o Espírito do Senhor e o lançou em algum monte, em algum vale, e ele lhes disse: não os enviei? Não é? Aí eu abro um parênteses aqui nesse versículo 16. A propósito, eles não entenderam o que viram com respeito a Elias. A gente entende isso aqui, não é? Então isso, se eles tivessem visto algo em absoluto, então eles sugeriram a opinião de que o corpo de Elias se encontraria perto dali, e etc, etc, né? Esse versículo 16 aqui. Então, as pessoas, às vezes, elas ficam apegadas às coisas pequenas, coisas que só pertencem a Deus. Vamos para o versículo 17. Mas eles lhes importunaram, até que, envergonhando-se, disseram-lhes: enviai. Então eles enviaram 50 homens, os quais o buscaram 3 dias, mas não acharam. Ficaram 50 dias procurando Elias, buscando Elias, não é? Então aqui é exatamente como Eliseu já sabia que aconteceria. Então Deus já tinha mostrado Eliseu, né? Então às vezes as pessoas ficam sofrendo, mas Deus já tem revelado através da sua palavra. Deus já tem falado através da sua palavra, não é? Versículo 18. E quando voltaram para ele, que tinha ficado em Jericó, ele lhe disse: não vos disse eu que não fossem? Não é?
Então ele esperava em Jericó até que os 50 homens retornassem daquela busca, né? Uma busca em vão, não é? E logo lhes fez recordar que o seu conselho a eles tinha sido de que, aqui no versículo 18, que não deveria considerar um recado inútil da parte de Deus para eles, não é? E às vezes nós não confiamos na palavra, não confiamos. Aí tem gente que fica indo para uma igreja, para outra igreja, buscando revelação, buscando profecia, sendo que a palavra, que a Bíblia Sagrada, né, já revelara. Jericó é sarada, versículo 19 do capítulo 2 de 2 Reis. E disseram os homens da cidade. Que Deus continue te abençoando.